Oh, meu Deus, peraí. Segura um pouquinho. Pega o mouse. Olá, boa noite. Tudo bem? Aqui já estamos iniciando a nossa live, já com nossos convidados nesta noite. Então, primeiro, professora Gil, solte pode o som aí. Isso, dê o seu boa noite aí, professora Gil. Agradecer já a sua presença aqui, sua participação conosco. Boa noite a todos e todas, né? É um prazer, Zé, sempre um prazer estar com você, né? Sempre um prazer estar aqui com você. Teremos aí um tempo hoje para estar batendo um papo nessa live. Obrigado pela confiança. Boa noite a todos. Nós aqui agradecemos, viu? Também uma boa noite aí do nosso companheiro, amigo, professor, Zé Geraldo. Boa noite, Zé. Boa noite, Gil. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui e é muito importante para a gente que tem o pé na escola, né, Gil? No chão da escola, como a gente fala, poder falar desse momento bastante complicado e complexo que é a volta às aulas. Mas nós vamos estar conversando por aqui. Isso aí. Isso aí, Zé Geraldo, muito obrigado. E o tema da nossa live, né, a gente achou importante esse tema, ano letivo se recupera. Assim como tudo nessa vida, o nosso trabalho, agora as vidas, né, que já se perderam, que o Covid levou, não tem mais volta. Então a gente quer uma escola sem Covid, assim como queríamos uma sociedade inteira. Infelizmente, já estamos aí chegando, já passamos, né, da marca triste para a nossa história, de mais de 101 mil pessoas vítimas do Covid, mais de 3 milhões, e eu já quero aqui também dedicar nossa solidariedade a todos os familiares vítimas aí do Covid, e todas aquelas pessoas infectadas também, daqui a nossas energias, nossas orações, para que se recupere. Aproveito e já agradeço aí a participação das pessoas que estão acompanhando a nossa live, e eu gostaria, então, aqui de uma apresentação mais formal, só um resumo, né? Então, Gil, como é conhecida, Gil Nair, professora da rede estadual, também uma sindicalista, filiada à sua categoria, o sindicato da POSP, um sindicato que tem muita importância para o Brasil, um dos maiores sindicatos, filiado à CUT, a Central Única dos Trabalhadores. O professor Zé Geraldo, também um amigo de todos nós, uma pessoa que a gente já conhece, já tem muita história, né, para contar juntos. Zé Geraldo, professor, é diretor da rede estadual, da rede municipal de São Paulo, mas também foi professor aqui na rede municipal da nossa cidade, mais de 15 anos, na educação de jovens e adultos, foi supervisor, foi, enfim, um gestor, uma pessoa que realmente tem uma dedicação, a vida dedicada à educação. E eu já quero, então, iniciar aqui com a nossa reflexão, mas eu gostaria de aproveitar, Vilma é a companheira do Zé Geraldo, nossa professora Vilma, que já participou aqui com a gente, mas Gil, companheira Gil e companheiro Zé Geraldo, aproveitar, eu sei da história de vocês, além dessa dedicação à educação, mas também muito envolvido em toda a conjuntura nacional, estou muito atento a tudo que está acontecendo, e eu gostaria que, nesse primeiro momento, aproveitando a oportunidade, que você, professora Gil, falasse um pouco dessa conjuntura que nós estamos vivendo. Conjuntura aí com a pandemia, mas com o desgoverno que está aí, a gente tem acompanhado. Eu não tenho dúvida que essas 101 mil, né, quase 102 mil pessoas que morreram pelo Covid, se tivesse um presidente sério, comprometido com a ciência, com a saúde, com a vida, os números seriam outros, bem menores, com certeza. Mas essa é a situação. Sem contar outras, né, grandes prejuízos que a gente teve, perca de direitos, enfim, uma lista grande de problemas para o nosso país, de retrocesso. E eu gostaria que você desse sua contribuição falando um pouquinho dessa conjuntura que nós estamos vivendo. Professora Gil. Ok, Zé. Você tem toda a razão quando diz que se nós tivéssemos um presidente mais sério, essas mortes poderiam ter sido evitadas. Isso não tenho dúvida nenhuma. Nós estamos vivendo, Zé Antônio, nesse momento no nosso país,
um momento de obscurantismo, sabe, assim, sem igual. Um momento que nunca se viveu na sociedade, eu acho que nunca existiu um momento como esse. E, infelizmente, nós elegemos aí para presidente da República uma pessoa que não tem o mínimo de respeito com a vida do ser humano, né? Com a vida do povo brasileiro. E mostrou isso com muita clareza nesse momento dessa pandemia. Esse é um momento que nunca se imaginou viver. No nosso país, nunca vivemos um momento igual esse. Houveram outros momentos difíceis de pandemia, mas igual a esse, não. Nunca existiu um momento igual a esse. Então, é um momento que nós precisaríamos ter na presidência da República alguém que minimamente tivesse um pensamento humanista, um pensamento que em favor da vida, em defesa da vida do povo brasileiro, né? Enquanto aí nós vemos em Brasília o governo federal com esse descaso total com a saúde do povo brasileiro, né? Nós vemos também aí em São Paulo também. Em São Paulo também não está diferente, não. A gente vê um discurso para inglês ver, né? Mas a prática ela está muito diferente. Nós estamos vendo a falta de fiscalização está imensa. A falta de fiscalização em São Paulo está imensa. A falta de orientação para a população a respeito dos perigos dessa pandemia está imensa. Na realidade, não existe orientação para a população a respeito dos cuidados com a pandemia, né? Dos cuidados com a saúde. E não existe também, Zé, uma resposta da saúde pública. Não há, né? Você vai nos hospitais com os sintomas do Covid, a pessoa tem que esperar horas na fila, né? Espera horas na fila, faz exame, quando faz exame, espera aí, olha, semanas para receber o resultado desse exame. E nesse período aí, durante esse meio tempo aí, vai contaminando gente, né? Vai contaminando familiares, vai contaminando vizinhos e vai contaminando gente. Ou seja, a saúde pública, esse momento está mostrando, assim, com uma clareza muito grande, a deficiência da saúde pública no nosso país e principalmente aqui no estado de São Paulo, que é onde nós vivemos e é onde nós precisamos desses equipamentos de saúde, né? E acho que é isso, né? Acho que é isso aí. Na prefeitura também, acho que o Zé, com certeza, aí não tem coisas diferentes para dizer, né? Falei, companheira Gil. Infelizmente... Zé, olha, eu vou falar a verdade aí, Zé. Olha, nunca vi uma coesão tão grande. Eu nunca vi estarem tão em sintonia, né? O Estado... a União e os municípios estão mesmo. Na verdade, né, professora Gil, obrigado. E assim, é o que você falou, na verdade, o governo que nós temos aí, o Bolsonaro, é resultado desses atores, né? Quer dizer, não dá para esquecer como que o João Dória assumiu, né, a campanha do ódio contra o PT e pela eleição do Bolsonaro, assim como todos os prefeitos aqui da região, da capital, fizeram a campanha dele. Então, hoje, estão pagando... Pena que é o povo que paga, né? Mas eu gostaria de agradecer aqui ao Enio, que está participando, a Ivone, o Marcondes, professor Marcondes, cumprimentando você, professora Gil, professor Zé Geraldo, a Tonete, o Juliano, conselheiro, também aqui mandando o seu abraço, o Fábio Lima, também acompanhando, a Cleonice Cunha, a Iraci, professora Iraci, também muito conhecida do Zé Geraldo, da Gil também, professora, o José Reis, também orgulho aí do Zé Geraldo, o Gel Antônio participando também, a Ana Beatriz, o professor Jailton, mandando um abraço aí, a Margarida, lá da Paróquia Menino Jesus, o Chiquinho, a Vanilda, o Roberto Siqueira, também aí cumprimentando, a Rosângela Gomes, a professora Rosângela, daqui a pouco nós temos uma conversa aí com vários professores, a Clécia participando, a professora Fausta, olha, vocês estão com o Ibope, viu?
Companheiro Zé Geraldo, gostaria que você também compartilhasse desse momento, antes da gente entrar nesse tema mais específico do retorno aí às aulas presenciais, gostaria que você também desse sua opinião, sua fala aí em relação à nossa conjuntura. Bom, Zé e Gil, primeiro agradecer o pessoal que está acompanhando, né? Acho que não começou agora, Zé, essa situação. Começou lá atrás com o golpe, em 2016, e logo depois do golpe, que teve aquela emenda da morte, que congelou os investimentos em saúde e educação por 20 anos. E logo em seguida, agora, 2020, veio a pandemia. A Gil já disse, não preciso nem repetir, que o governo federal, no início, na figura do presidente, que deveria ser uma pessoa ponderada, tranquila, sensata, disse que era uma gripezinha, que não precisava usar máscara, que saiu na rua, cumprimentando as pessoas. E aí está aí o resultado. Não sou eu que estou dizendo. Está aí 101 mil mortes. Né? Acho que o Brasil, se eu não me engano, é o segundo país em número de mortes no mundo. Né? Então, tem sim uma responsabilidade muito grande, no sentido de que, assim como nós, eu, Gil, que somos professores, eu sou diretor de escola, que eu tenho uma responsabilidade com a minha comunidade, eu tenho que ter uma postura séria, sensata, os governantes também têm que ter essa postura, para passar tranquilidade para as pessoas. Agora, se você tem um governante que zomba de uma doença como essa, que fica inventando história de remédios milagrosos, que a ciência diz que não tem um efeito comprovado para esse tipo de problema, o que acontece é isso. As pessoas acabam não respeitando o distanciamento social, as pessoas acabam achando que, como ela não pegou, ou se não sabe se pegou, ou se ela é assintomática e está tudo bem com ela, o que vai acontecer? Ela vai transmitindo o vírus, né? A ciência está mostrando isso. E é assim, 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas, é como se você tivesse uma bomba atômica jogada sobre o Brasil. Né? A gente teve Hiroshima e Nagasaki lá, as bombas atômicas, as pessoas morreram nessa quantidade, as centenas de milhares, né? Se juntar as duas cidades naquela época. Só no Brasil, 100 mil pessoas morreram. E o que me deixa triste é que isso não sensibiliza o governo federal. Né? Diz, e daí, sinto muito, não sou... Ninguém está pedindo para fazer milagre. Está pedindo seriedade, respeito para as pessoas que estão perdendo com os parentes das pessoas que se foram. Então, e aí você tem, no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. No nível estadual, o que a gente vê? Uma pressão do poder econômico para a retomada das atividades, escola, shopping, clubes, enfim, tudo aquilo que gera aglomeração. E enquanto a gente não tiver a vacina, o vírus vai circular e vai pegar, as pessoas vão contrair o vírus e vão sofrer com isso. E Gil e Zé, as pesquisas mostram que as pessoas que mais estão sofrendo com o vírus são os mais pobres. Né? Isso não está aparecendo, a gente tem que dizer, na periferia que as condições de saúde, de saneamento, são as mais precárias. E olha, Gil, não fosse o SUS, mesmo com todos esses problemas de não investimento que os poderes públicos fazem, a coisa seria muito pior, muito pior. Porque o mais rico, ou aquele cara que tem dinheiro, ele vai para o Einstein, ele vai para o Sírio-Libanês, mas o pobre que mora na periferia e com quem a gente trabalha nas nossas escolas, ele não tem muita alternativa. Aliás, ele não tem alternativa nenhuma. Ele tem que ir no SUS. E ainda bem que tem o SUS, porque se não fosse isso, a situação seria muito pior.
E depois a gente vai ver como é que fica isso na escola, como é que fica o retorno. É isso. Companheiro Zé Geraldo, muito obrigado aí pela sua fala, e é exatamente isso mesmo, né? Quer dizer, todas as pesquisas que você falou, porque isso tem muito a ver com a situação das pessoas, o acesso à saúde, e é o que você falou, graças a Deus que nós temos o SUS. Mas dizer que a falta de gestão, né, de gerenciamento do SUS, isso também trouxe reflexo, né? Aumentou. A gente tem os dados aqui de nossa cidade, nós estamos passando das 400 pessoas que já morreram pelo Covid. Mais de quase 7 mil pessoas que estão infectadas. E nós não temos um hospital de campanha. Então, muitas pessoas, com certeza, se Diadema tivesse feito o que algumas prefeituras fizeram, por exemplo, hospital de campanha, o isolamento, possibilidade, porque às vezes a pessoa está com o vírus e manda ir para casa fazer isolamento social, mora uma família com 4, 5 pessoas em casa, 2 cômodos, como é que vai ter isolamento social? Nós tivemos situações aqui de morrer 2 pessoas da família, 3 pessoas. Então, é alarmante e a gente sabe que a postura dos gestores também tem muito a ver com esse número, que é a postura do presidente, mas dos seus aliados. E aqui em Diadema, o prefeito, infelizmente, não fez o que tinha que fazer e a população está pagando. O número não para de crescer, infelizmente. E eu quero aqui continuar agradecendo a Alessi, boa noite, que está participando com a gente, a Cíntia Gomes. Cíntia Gomes, uma pessoa que morou muito tempo aqui conosco aqui em Diadema, trabalhou na educação, no tempo que eu estava secretário de educação, no Ação Compartilhada, uma pedagoga, uma pessoa muito dedicada à educação. Hoje é professora, hoje não, ela é professora, mas hoje está em Santos, né? Passou no concurso, está lá trabalhando na rede municipal de Santos e está mandando um abraço aqui, viu, Cíntia? Nosso abraço também aqui da Gil, do Zé Geraldo. A Júlia Martins também participando. Dona Júlia, muito obrigado. Dília também participando. Daniel Soares, professor Daniel. A Cleuzinha, professora também. Enfim, tem bastante gente participando. Meu muito obrigado. Maria Ivanilza, também, participando com a gente. O Marcondes, inclusive, fala, o senhor governador e o secretário está jogando a responsabilidade da volta às aulas nas mãos dos diretores, das escolas, dos professores, quer dizer, é um absurdo, né? Toda essa carga pesada que já está em cima de todo mundo, dos pais, dos professores, dos diretores, né? E ainda mais essa tarefa. Eu gostaria de convidar, antes de passar aqui para o Zé Geraldo, chamar um vídeo. Nós temos um vídeo aí de uma mãe ou professora que vai falar um pouquinho também para a gente. Por favor, nossa técnica aí, o vídeo aí para a gente. Acho que o som. Não está saindo o som. O vídeo da professora Alessandra e mãe não está, o som não está saindo. Oi. Acho que nós tivemos um probleminha no áudio. Depois a gente... Dá para ver agora? Tá, então a gente... Zé Geraldo, no segundo bloco a gente vai ouvir o que a mãe, uma educadora, também e professora, e uma mãe, que é a Alessandra, que ia também dar aí sua mensagem sobre esse momento. Mas, Zé Geraldo, eu gostaria que você começar a inverter agora o bloco, falar um pouco dessa, a gente até chamou essa discussão, a gente sabe que está dada, primeiro o governador definiu como 8 de setembro o retorno, depois houve toda uma mobilização, que eu quero aqui cumprimentar os professores, os pais, a sociedade. A sociedade reagiu, e graças a essa reação, várias prefeituras, né, como inclusive aqui de Diadema, já definiu que não terá retorno este ano, né? Mas a gente sabe que nem todas as prefeituras já seguiu esse caminho, o governo do estado continua ainda, não é mais 8 de setembro, mas é em outubro, mas terá já uma parte, enfim, não tem uma decisão, porque a decisão do governo do estado é que vai dar direção para o estado inteiro. Então, o que tem são iniciativas individuais das prefeituras, e eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão, Zé Geraldo, principalmente as dificuldades, né? E depois as consequências, o que significará um retorno
das nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos, ou seja, as nossas escolas, né, com aulas presenciais, de concreto, né, até o próprio protocolo que a vigilância definiu e que o governo do estado terá que colocar em prática, nem ele é capaz de colocar, né, porque não tem condição nenhuma, né. Mas eu gostaria de te ouvir sobre essa dificuldade e as consequências, o que poderá causar o retorno às aulas presenciais. Zé Geraldo. Zé, é muito importante a gente falar sobre isso, e uma coisa que a gente precisa ter muito claro: nós, professores, diretores, estamos sentindo falta das crianças. A nossa vida é o trabalho com as crianças, com os jovens e com os adolescentes. Então, essa coisa de ficar fazendo trabalho em casa e trabalhando muito, a Gil está aí para dizer, as minhas professoras, as nossas professoras da escola onde eu sou diretor, estão trabalhando demais, fazendo as atividades, encaminhando para as crianças, e a gente está sentindo falta do trabalho com as crianças. Então, é preciso ter claro isso. Nós queremos estar com as crianças, mas o que a gente quer é que as crianças, os professores, os funcionários, eles tenham segurança para voltar, né? Eu até vou dizer aqui, eu tenho um grupo de professoras e grupo de apoio lá na escola, os ATEs, que são maravilhosos. Nossa escola, a gente trabalha com criança de 0 a 3 anos. É um CEI, é uma creche em São Paulo. E essas professoras, esses funcionários, são extremamente dedicados. Então, quando a gente conversa através das nossas reuniões virtuais, a gente sente isso, que é a falta do contato com a criança, o contato, o tocar, o acolher, né? Porque essa é a essência do trabalho da educação infantil, né? Por exemplo, que segurança nós teremos de que as pesquisas dizem que as crianças pequenas são mais imunes ao vírus? Tudo bem, mas elas também podem transmitir o vírus. Só que a escola não funciona só com as crianças, ela funciona com as crianças, com os pais, com os funcionários, com os professores, com a circulação das pessoas, né, com a troca de objetos, né? Então, a nossa preocupação, a nossa dificuldade é justamente essa. Os protocolos que estão sendo apontados falam em distanciamento social. Ótimo. Agora, vai funcionar distanciamento social com criança de 0 a 3 anos? A criança chega, numa situação normal, quando está no período de adaptação, uma das coisas que a gente faz é acolher no colo para que a criança se acalme. Como é que você vai dizer para uma criança de 3 anos, 2 anos, que eu não vou poder te pegar no colo porque existe um protocolo? Ou seja, existe a realidade, existe aquilo que o poder público quer e a conta não fecha, não fecha. Um outro exemplo, como é que você vai falar para uma criança de 2 anos, 1 ano, você pode até falar, olha, não empresta o seu brinquedo para o colega porque ele pode estar contaminado, ou não empresta. A essência é a troca. A escola é um lugar de encontro. E a pandemia, ela veio no sentido de evitar o encontro das pessoas. A escola, ela é um lugar de encontro com uma intencionalidade. Ou seja, as crianças vão para aprender, para trocar, para construir conhecimento, trocar ideias. Como é que isso é possível se eu tenho que manter as pessoas distantes? Então, é preciso dizer com todas as palavras que dessa maneira como está colocado, não faz o menor sentido. Eu sei que muitos pais, precisam da escola, eu sei que é importante a escola para as crianças, principalmente, e para os pais. Mas a coisa mais importante nesse momento, Zé e Gil, e quem está nos assistindo, é isso que o Zé falou, é a vida. Imagine você uma escola. Nós somos em 60 pessoas, 2 turnos, 30 a 30.
as aulas voltam. Se começa as aulas uma semana depois, um adulto ou uma criança venha a ter o vírus e, de repente, venha a falecer. Você destrói essa escola, porque a escola é feita de gente. Não, escola é feita de gente, escola é feita de se preocupar com o outro. Então, nesse momento, uma das grandes preocupações da gente é a segurança, né? Com que segurança a gente vai voltar para poder trabalhar sem achar que amanhã eu não vou ver fulano, ou se fulano ou ciclano faltou, eu vou ficar pensando, será que ele pegou a doença? Será que está afastado? Enfim, nesse momento, esse é um pouco o sentimento das escolas. O chão da escola diz isso. Então, assim, a gente quer sim voltar. A gente precisa voltar. A gente quer o contato com as crianças, com os jovens e com os adultos. Mas a gente quer voltar bem, sabendo que está todo mundo seguro. É isso, Zé. Isso aí, professor Zé Geraldo. E é isso. O protocolo, né, um dos pontos do protocolo, primeiro, infelizmente, né, a gente fica muito triste que ontem, não sei hoje ainda os dados, mas ontem São Paulo, que tinha saído do vermelho, estava no amarelo, já vinha alguns dias, né, pelo aquele critério, voltou para o vermelho, né? Então, que é um dos protocolos também. Outra questão do outro protocolo é a ocupação de 35% máximo, né? Isso na creche, no parcial, jovens e adultos, ensino médio, fundamental. Eu fico me perguntando, a professora Gil agora vai falar da rede estadual, inclusive, não tem, lotado as salas, né? Quer dizer, já está tudo comprometido. Como é que você vai ter um isolamento, um afastamento de 35% de ocupação? Significa que o máximo que as nossas crianças e jovens, enfim, os nossos estudantes, era 2 dias por semana. Então, veja que absurdo. Além de correr todos os riscos, isso que foi dito pelo professor Zé Geraldo, de tudo isso, e para cumprir o protocolo que o próprio governo, através aí dos órgãos de saúde, está determinando, ele não consegue, porque significaria fazer 2 investimentos. Investir, porque é isso que você falou, ninguém está parado, as aulas estão acontecendo, com toda essa dificuldade. Dificuldade para o professor, para o aluno, para a família, porque tudo está acontecendo em casa. E aí vai continuar isso, porque se tem só 2 dias, só teria 2 dias na escola, os outros 3 dias teria que acontecer em casa. Ou seja, um investimento na escola, um investimento no ensino remoto, online. Então, quer dizer, além de tudo, além da questão da vida e da saúde, que a impressão que dá é que eles não têm essa preocupação, também o lado financeiro do investimento, né, e das condições reais. Então, eu acho que a população sábia tem aprovado não retorno, né? Você vira aqui em Diadema mais de 90%. Todas as pesquisas que a gente tem visto em tudo que é canto é o seguinte: é importante o professor, é importante a criança, o aluno, a educação, e todos são importantes, por ser todos importantes, com saúde e com vida. O professor Paulo Bernardo também participando aqui, cumprimentando. O José dos Reis Moreira fala uma questão em campeões de morte, Trump e Bolsonaro. Infelizmente, eles vão ter que carregar esse troféu, né? É lamentável. A Chileide também participando, Elizabeth Quirino, o Antônio Oliveira, parabéns a Geraldo pela fala, Gil, enfim, tem muita gente participando. Muito obrigado pela participação de vocês. E o vídeo, é possível passar o vídeo? Técnica, senão a gente toca. Acho que não foi possível. Então, vamos tocar. Professora Gil. Vai entrar o vídeo agora. Vamos lá. Isso agora sai o áudio. Professora Alessandra. O áudio não teve jeito mesmo, viu? Tranquilo, vamos deixar para a próxima. Mas é isso, a professora Alessandra... ela é professora, é mãe, dizendo aí não tem nenhuma condição, jamais levaria seus filhos para a escola. O momento agora é da gente cuidar, e todo mundo está fazendo o máximo. Professora Gil, com você,
falar desse não retorno, porque é isso que nós vamos definir, essa é a palavra de ordem, não retorno, e da dificuldade concreta, professora Gil, como disse aqui o Zé Geraldo, ninguém está parado, não está fácil para ninguém, né? E essa dificuldade concreta com esse mundo digital, ninguém estava preparado, ninguém se preparou para esse momento, e os professores também estão tendo essa carga, né? E é bom dizer que o professor também é família, o professor também está em casa, os alunos, todo mundo dentro de casa, trabalhando diversos ramos de atividades, e eu gostaria de te ouvir, professora Gil, dessa situação toda aí, do retorno presencial às nossas escolas. Então, Zé, concordo plenamente com o Zé Geraldo, de fato. Zé, e você fala das crianças pequenas, os grandes também, viu? O Estado é mais o Fundamental 2, né? E o ensino médio, né? São maiorzinhos. Mas assim, Zé, olha, a escola do Estado, ela não tem condição de receber o aluno em tempo normal de aula, né? Em tempo normal, em tempo sem pandemia. Imagina você, Zé Geraldo e Zé Antônio, que as escolas do Estado não têm papel higiênico para as crianças no banheiro, que as escolas do Estado não têm água na torneira para lavar as mãos, né? Não tem condição de higiene nenhuma, não tem funcionário nas escolas do Estado, né? Não tem funcionários. Agora, imaginem, gente, como é que vai ser essa volta às aulas, nessas condições, né? Como é que a gente vai segurar? Nós temos salas de aula com 40, 50 alunos, né? Mesmo que 30% desses alunos, como é que a gente vai garantir esse distanciamento do aluno dentro da sala de aula e as mínimas condições de higiene dentro da sala de aula, né? Como que nós vamos garantir? Não tem como garantir, a escola não tem estrutura, a escola pública não tem estrutura para receber o aluno nem em tempos normais, quem dirá em tempo de pandemia. A volta às aulas nesse momento, ao presencial, é de uma irresponsabilidade, assim, olha, sem precedente, imensa. É de uma irresponsabilidade imensa. Mesmo, digamos assim, que hipoteticamente a gente conseguisse manter o distanciamento social dentro da escola. Gente, irão para a escola, quando eles vão para a escola, eles irão separados, né? Vai um de cada vez para a escola, ou eles vão sair de casa, vai todo mundo junto, né? Por acaso, alguém em sua sã consciência que possa imaginar que durante o recreio, esses meninos vão ficar separadinhos, com 2 metros de distância de cada um? Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, e nós vemos a juventude como está na rua. Isso vai se reproduzir lá na escola. O que vai acontecer vai ser uma socialização da Covid-19 dentro da escola. Gente, 100 mil. Estamos com mais de 100 mil mortes. Isso vai triplicar com a volta às aulas agora. Essas crianças vão chegar na escola, vão levar a doença para casa, né? Vão levar a doença para casa, vão socializar a doença entre si, vão levar a doença para os professores e os professores, né? E os professores que estarão dentro dessas escolas também. Nós professores, estamos trabalhando muito mais que nós trabalhamos na escola, no presencial. Eu estou dando aula pelo Meet, pelo Classroom, pelo CMSP, pelo WhatsApp. E detalhes, Zé Antônio e Zé Geraldo. Eu estou usando os meus equipamentos e a minha internet para ter contato com o meu aluno, para dar aula para o meu aluno. Eu estou usando os meus recursos para dar aula para o meu aluno, porque o Estado, ele não teve condição de, pelo menos, minimamente, atender a essa demanda.
Quem dirá atender a demanda da higiene mínima na volta às aulas, né? Os alunos estão tendo aulas pelo WhatsApp, estão tendo aulas aí pelo SMSP, o governo está garantindo aí a internet, né? Era o mínimo, né? Mas é uma internet que não funciona, mas os meus reclamam que não consegue acessar usando os próprios equipamentos, né? Então, não adianta achar que vai ter investimento na escola que garanta a segurança dos filhos, dos nossos filhos e dos nossos alunos, dos meus vizinhos, dos filhos dos meus amigos para a escola, para que voltem em segurança e não pegue essa doença e leve para casa e transmita entre si, porque não vai haver investimento suficiente, porque a escola pública teria que se reinventar, teria que ser transformada, ela teria que já ter sido feito antes da pandemia, para garantir mínimas condições agora no momento, né? Então é isso, no estado, aí eu dei o meu tempo aqui, na próxima a gente volta a continua. Professora Gil, não, mas você deixou claro, eu acho que é isso, acho que primeiro as condições que estão colocadas, está muito claro, e acho que eu tenho, assim, fiquei feliz com a atitude da população, né? Acho que a população compreendeu e foi uma resposta, porque eu não tenho dúvida que os prefeitos aqui da região que tomaram essa decisão, porque a população reagiu. As mães falaram, meus filhos não vou levar para a escola. Quer dizer, não é possível. Então, eu diria, aqui, uma sugestão para os prefeitos, prefeito da nossa cidade, o governador, aproveite, né, para ajudar, apoiar os professores que estão trabalhando de suas casas, com seus equipamentos, né, com a sua internet. Se preocupe com a saúde mental desses professores, porque não é fácil ficar, e aí isso vai para as famílias, né, para os alunos. Então, aproveite esse momento também para pensar nessa questão, estruturar e ajudar, né, fortalecer essa ação até dezembro, porque nós vamos continuar os professores vão continuar com as aulas de casa e vai precisar desse apoio. E a outra coisa que fosse importante, aproveitar e fazer um investimento nas escolas, aproveitar que agora as escolas estão fechadas e fazer essa manutenção, porque e na expectativa que a partir de fevereiro, a gente tem até fevereiro, se Deus quiser, tem chance de testar a população até lá, né? Quem sabe esse governo bota a mão na consciência e se sair essa vacina, ele compra, né? A vacina, compra com o nosso dinheiro. Aí com a população, com vacina, teste vacina, a gente volta o ano que vem, em fevereiro, se Deus quiser. Essa é a ideia. Então, até lá, aproveita os recursos, né, da educação, faz esse investimento no ensino remoto, no online, até o final do ano, e investe também na rede física das nossas escolas, para o ano que vem, quando voltar no pós-pandemia, com vacina e teste, tenha melhores condições para os nossos professores, para todos os nossos alunos. O Adilson, diretor do sindicato, também está participando, a pastora Kelly participando, a Nadine falou uma coisa importante aqui também, todo mundo está falando, ela falou a desigualdade escancarada. Eu acho que é uma coisa que a Zé Geraldo e Gil, a pandemia, ela trouxe muitas mazelas, né, sofrimento, dor, mas ela também escancarou muitas coisas. Primeiro, essa situação que está colocada. Não é que as pessoas não sabiam, mas, às vezes, o pai, principalmente quando é no ensino fundamental, depois, né, dessa fase do infantil, não tem muito esse contato dentro da escola, né? O aluno já vai por conta, então, muitas vezes, não sabe essa realidade da escola, que não tem, às vezes, uma torneira, como disse aqui a professora, não tem um papel higiênico, não tem um mínimo. E essa a pandemia escancarou, né? E toda a situação que a gente está vivenciando, isso serve para a educação, mas na saúde e em outras áreas também. Aqui também, enfim, a professora Andréia participando com a gente, a Vanise participando, a Lurdinha Calda também está aqui, a Vânia Moreira também participando conosco, e ainda mandou uma saudação especial. É isso aí, irmão, com o Zé Geraldo, é a irmã do Zé Geraldo.
a falta das crianças é enorme, mas precisamos de um retorno com segurança, com saúde. É isso aí, professora, tá certinho. Toda a participação, e também tá aqui, né, meu zap aí, ó, na telinha, anote aí o nosso zap aí para as informações aí da nossa cidade, acho que é importante. E nós também tínhamos um vídeo aqui da mãe Cláudia, também a Cláudia também fez um vídeo dizendo também da preocupação dela, que ela vai continuar com todas as dificuldades que vocês já relataram, mas da casa dela, dando todo o suporte para as crianças. Acho que agora ia sair, se sair, manda, não vou chamar mais não. Você avalia... Opa, tem um vídeo aí vindo, vamos ver. Não vai mesmo, vamos deixar. Zé Geraldo. Então, assim, mas na próxima, depois a gente manda esse vídeo. Então, eu agradeço aqui a Alessandra, a Cláudia também, e a professora Kátia Cássia, que gravou também um vídeo lindo falando desse momento que os professores estão vivendo, dessa saudade, mas de todo o esforço que todas as professores estão fazendo, além das aulas que já está aí, tem a plataforma, mas estão criando um grupo de WhatsApp, conversando, então o trabalho é dobrado, né? Mas ela também fala dessa saudade e a gente pede desculpa e não faltará oportunidade para a gente apresentar esses vídeos aí que tem muito a ver com todo esse momento. Companheiro Zé Geraldo, eu tenho dito que a minha esperança, e não de esperar, mas de esperançar, é que a gente se torne seres humanos melhores com essa pandemia, né? O Papa Francisco, que tem feito um diálogo com a humanidade, independente da religião, ele tem falado muito disso, né? Da casa comum, mesmo antes da pandemia, do cuidado com o planeta, com a Mãe Terra, enfim, com o ser humano não como centro, né? Mas a vida como centro, e a vida de todo mundo, a vida é igual, né? E aí nós vamos ter, eu espero muito, e nós trabalhamos muito com isso, com essa ideia, com esse pensamento, que a gente logo esteja vivendo o pós-pandemia, que essa pandemia desapareça e a gente vai enfrentar juntar os cacos, como diz lá na minha terra. E eu queria que você falasse um pouco desse desafio, né? Que é um desafio de todos nós, de toda a sociedade, mas sobretudo da educação, né? Como essa preparação para esse retorno, né? Como deverá ser a educação no pós-pandemia, né? Então, um pouco desse grande desafio que não é para o professor isoladamente pensar, mas para todos nós. E eu não tenho dúvida que a educação vai cumprir um papel fundamental, como sempre cumpriu, e eu gostaria que você falasse dessa questão, desse desafio do pós-pandemia, da educação, como se reinventar, como a gente construir currículos que considere toda essa situação, todo esse momento que a gente está vivendo. Companheiro Zé Geraldo. Ô Zé, você colocou muito bem. Foi preciso uma situação dessa, extrema, para que a gente repense que mundo que a gente quer, né? Um mundo em que o consumo, a economia, o Deus mercado, como eles falam, seja a prioridade, ou que a vida das pessoas é que seja importante, né? Que escola é essa que a gente vai querer, né, depois que a gente puder voltar e se encontrar, né? O que nós professores, né, Gil, diretores, funcionários de escola, eu acho que a gente tem que pegar o nosso currículo e repensá-lo, porque a gente está vendo uma situação tão degradante em termos de sociedade, principalmente no Brasil, exemplos de racismo, de intolerância, de ódio, principalmente depois das eleições, familiares que antes passaram tempos longe um do outro porque não conseguiam conversar através das ideias, né?
Isso vem sendo plantado, né? Tenho certeza que o presidente que está aí, todo mundo sabe a posição dele com relação às mulheres, aos indígenas, aos quilombolas, aos mais pobres, à comunidade LGBT. Enfim, a gente sabe, antes de ser presidente, ele já dizia, né? Não era segredo. E ele foi eleito. Democracia é isso, foi eleito. Então vamos ver, né? Mas e isso contaminou a sociedade. Então, nesse sentido, cabe à escola, às famílias e às comunidades, né? Aos pais, aos avós, né? A pensar que tipo de educação eu vou querer para o meu neto, para o meu filho, né? Para o meu irmão. Que escola é essa que eu vou querer pós-pandemia? Isso já devia estar acontecendo antes, mas a pandemia vem para dizer isso. Olha, vamos para o mundo, vamos ver o que a gente vai ter que fazer. Porque o que vai ficar depois da pandemia, o número de mortes vai aumentar, infelizmente. Algumas previsões dizem que nós vamos chegar a 200 mil. Olha o absurdo que é isso, né? E aí, o presidente diz que, não, e daí? O que você quer que eu faça? Mas você tem que fazer tudo e mais um pouco para que isso não aconteça, né? E não ficar fazendo propaganda de cloroquina, sabe? Enfim, mas a questão a escola, ela vai ter que ser um lugar de reinventar o futuro. Pode parecer utopia, mas o que é utopia? Utopia é aquilo que a gente quer e quando a gente chega nela, ela já não está mais lá. Mas ela já fez o papel dela que é a gente caminhar, né? Então, a gente vai ter que reinventar todo mundo. Ser mais tolerante, ser mais cuidadoso com o outro. Olha, eu vou até... o que é cuidadoso? Infelizmente, 2 professoras da minha escola, mesmo afastadas e em casa, uma deu positivo por corona, a professora Marli, a gente está acompanhando, ela está bem, está em casa, está melhorando. E hoje eu tive a notícia de que uma outra professora também está com suspeita de corona. Ou seja, em casa, trabalhando em casa, né? O filho da professora Marli, que é hipertenso, internou hoje porque contraiu o vírus também. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque a gente está falando de gente, não está falando de 100 mil números qualquer, está falando de uma pessoa com quem eu e os meus colegas convivo há mais de 4 anos. Aí, como é que a gente fica em casa, ou como é que a gente fica pensando num colega, num companheiro, numa companheira, que está passando por um momento muito difícil? E a gente tem certeza que elas vão superar isso. Mas isso significa que nós vamos ter que repensar a escola. Zé e Gil, tem uma coisa que a escola, tanto dos grandes como das crianças pequenas, que trabalha com isso, que é a confiança. Um pai, uma mãe, um tio, quando leva o seu filho para a escola, Zé e Gil, ele está dizendo: entrego a vida do meu filho para vocês, porque eu confio em vocês, né? E a gente assume essa responsabilidade com todo carinho, com toda dedicação, porque a gente sabe que das nossas responsabilidades. E cada um de nós faz o melhor. E eu sempre digo, eu sou um diretor que entro cedo e saio tarde, junto com a minha equipe de gestão. Então, quando chega no final do dia, que todas as crianças saíram e que nenhuma criança teve nenhum problema mais sério, eu falo: matamos um leão hoje, mais um leão hoje. Por quê? Porque a gente sabe que é a vida das crianças que são confiadas a nós, né? E isso, confiança, não tem preço. Agora, enquanto não tiver vacina, enquanto não tiver segurança total, como é que você vai levar o seu filho para um lugar, sabendo que, depois de um tempo, ele pode vir a ter um problema porque ele foi para a escola? Então, a Gil colocou muito bem. Muitas escolas estão com muitos problemas. Infelizmente, o sucateamento da escola pública ao longo dos anos é uma coisa premeditada, né? O poder econômico
diz o seguinte: a elite desse país, ela tem lá suas escolas, tem lá os seus, né? Agora, a escola pública para filho de pobre serve qualquer coisa. Infelizmente é isso. E olha que nós avançamos bastante, mas ainda existe escola do pobre e escola do rico, né? Por conta de que essa elite, ela não está nem preocupada com o filho. Não sempre foi assim. Pra você ter uma ideia, Zé Gil, o Brasil só foi ter todo mundo de primeira a quarta série na escola no fim do século XX. A Argentina, o Chile já tinha todo mundo de primeira a quarta série na escola no fim do século XIX. Ou seja, essa escola para pobre nunca interessou para essa elite, mas nós temos que mudar isso. E vamos mudar, né? E a escola é um caminho. Então, no pós-pandemia, nós vamos ter que fazer um pós-escola. Que escola que a gente quer? Uma escola humana, com dedicação, uma escola em que as crianças aprendam a respeitar um ao outro, sem distinção de cor, raça, clero, que meninos e meninas tenham uma educação igualitária. É esse o desejo de uma nova escola. Isso aí, companheiro Zé Geraldo, muito obrigado. E aqui, participando também muita gente, mas eu queria hoje também parabenizar todos os advogados, né, que têm feito uma luta grande, sobretudo nesse combate aí a esse desgoverno, né? Muita coisa a gente tem ganhado aí na luta, na justiça mesmo. Então, em nome aí do nosso companheiro doutor Paulo Borges, né, Ariel de Castro e tantos outros, a nossa homenagem a todos os advogados aí que defendem aí o direito à nossa Constituição. E também hoje é o Dia do Estudante Nacional. Aqui no município é amanhã, e nós, inclusive, é uma lei da nossa autoria. Nós vamos também aqui, nosso abraço aí a todos os estudantes. Aqui o Anselmo, ele fala, as crianças precisam de contato físico, concordando aí com vocês que falaram, mas a segurança é fundamental para elas, para os pais, os avós, enfim, que muitas vezes tem um papel enorme no cuidado com elas em suas casas. É isso mesmo, companheiro Anselmo, é exatamente o que nós acreditamos. Rose Freire também, estamos juntos, Vicente Moreira, o Jailton dá o exemplo, né, quem conhece a região, Diadema, 400 mil habitantes, é como se um quarto da cidade, de pessoas, de gente, imagina quantas pessoas desapareceram, com 101 mil mortes, né? É toda a região do Tabuão, passando pelo Paineira, Campanário, para quem conhece, é muita gente, né? Enfim, e aí tem muita gente mesmo, não dá, a gente pede desculpa aí, porque seria muito bom falar de todo mundo, Gilmar também participando, com a Gilmar Moraes também, nosso companheiro Gilmar, e aí eu queria só, então, para as mães, né, a professora Alessandra, a professora Kátia e a mãe Cláudia, que também é professora, nós depois vamos fazer um vídeo, juntar esses 3 vídeos, e nós vamos pôr nas redes sociais aí também, para elas transmitir sua mensagem, tá bom? E, companheiro Zé Geraldo, companheira Gil, a gente ficaria aqui a noite inteira, né, porque o papo tá bom, o diálogo, acho que necessário, importante, né, e eu queria, mais uma vez, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para a população brasileira, porque em que pese toda essa situação, desse governo genocida, desse absurdo que a gente está vivenciando, né, o cara que desacredita na força da ciência, chamou a gripezinha, falou todas essas coisas absurdas que vocês já relataram, a população reagiu. Esse número não é maior graças ao esforço das pessoas, com isolamento, né, dentro das possibilidades. E agora, nessa demonstração, nós temos uma luta aí, os professores, todo mundo, uma mobilização pela aprovação do Fundeb, e foi aprovado no Congresso, na Câmara dos Deputados, e o próximo passo no Senado. E agora essa mudança, né? Essa reação para não voltar às aulas presenciais. Também a força da nossa comunidade. Isso é importante destacar. E Zé Geraldo, Gil, para a gente encerrar esse bloco, eu gostaria que nós estamos num processo, um ano eleitoral, vamos ter eleição dia 15 de novembro, a gente tem esperança que o povo brasileiro olhe para toda essa realidade
e que faça suas escolhas, né, pensando em toda a situação que a gente está vivenciando e nesse grande desafio que a gente tem a partir de 2021, encontrar respostas coletivas para toda essa situação. Então, eu gostaria que você, começou pela Gil, né, e a gente vai, então, o companheiro Zé Geraldo e a Gil, então, a Gil, Zé Geraldo encerra, mas é falar um pouco na visão de vocês, né, quais as principais ações que os governos locais podem fazer, pode e deve fazer, pode e não deve fazer, tem que fazer, para responder um pouco de toda a situação que a gente está vivenciando, para esse novo momento que a gente vai enfrentar no pós-pandemia, que não só na educação, mas terra arrasada, a saúde, ao desemprego. Então, quais as tarefas, né, e que os governos locais precisam priorizar para que o nosso povo não sofra o que já está sofrendo e que pode ficar muito pior. Então, as ações prioritárias, companheira Gil. Então, Zé, eu acho que prioritário seria isso que o Zé, pegando um pouquinho isso que o Zé, no finalzinho da fala do Zé, reinventar a escola, né? Com relação à educação, seria reinventar. Porque investimento na escola pública não se tem, né? Tem uma nova lei aí que vai ficar agora 20 anos, né? Sem investimento, já não tinha. A valorização do profissional, do trabalhador da educação, né? O trabalhador da educação, eu falo não só professor, como trabalhador de forma geral, é muito desvalorizado, né? Não só em questões de salário. É vergonhoso, Zé Antônio, é vergonhoso o salário de um professor no nosso país. O salário do professor no nosso país é humilhante, é vergonhoso, é humilhante. E mesmo assim, nós ainda trabalhamos, né? Fazemos aí de tudo, como disse para você, nesse período de pandemia agora, usando nossos próprios recursos aí, né, para atender os nossos alunos, né? Nós ainda fazemos isso porque a maioria dos professores, é isso que o Zé Geraldo falou, nós temos um compromisso, Zé Geraldo, Zé Antônio e todo mundo que está nos assistindo, nós professores, nós trabalhadores da educação, nós temos um compromisso, além de social, político. Nós temos um compromisso social e político com a população brasileira, com os nossos meninos, com os nossos alunos, e com a sociedade no geral, né? Porque nós temos o compromisso de estar formando a nossa gente, formando o nosso povo. Então, dentro desse sentido, a gente ainda se esforça ao máximo para estar dando conta de uma coisa que o governo não dá, que é uma estruturação mínima para a escola. Estrutura mínima para a escola. A gente viu agora, nesse período de pandemia, você falou bem, Zé Antônio, esse período de pandemia aí foi, assim, olha, excelente para colocar à vista muitos problemas que estavam, até então, meio que cobertos, né? E um dos problemas mais sérios, que ficou bem evidente agora, foi justamente essa questão do abandono da escola, do abandono da educação, do abandono do ensino público, né? Preocupa-se muito nas escolas, e eu digo assim no geral, Estado, município, com burocracias, com se dar conta de burocracias. E o humano, de fato, isso acaba ficando em segundo, terceiro plano. Essa escola pública, essa escola que deveria ser humana, que é feita para ser humana, como o Zé Geraldo acabou de dizer aqui, a escola é um lugar de ação, é um lugar de encontro, né? A escola é um lugar humano, né? É um lugar de humanização. Esse lugar, né, por parte dos nossos governantes, esse lugar, ele tem sido um lugar de burocracias, né? É um lugar de cobranças de burocracias. Esse ponto, esse lado humano, ele tem ficado para segundo, terceiro plano. Além disso, as questões mínimas, como eu acabei de falar, que é a questão da estrutura,
da estrutura. Nós vimos aí, olha, nesse momento, aluno não tem condição aí de estar tendo acesso. Eu tenho muitos alunos, Zé Antônio, que não estão tendo condição de ter aula, mesmo eu me esforçando aí, usando meus equipamentos, a minha internet, eles não estão tendo condição de ter aula, porque não tem equipamento. Usa um celular só, né, para a família inteira, né? É um aparelho de televisão e um celular para a família inteira, para dar conta das atividades, né, dar conta das aulas. Enquanto isso, a escola está cheia de papel. A gente tem que fazer plano disso, plano daquilo, a gente faz planejamento, replanejamento, treplanejamento, a gente faz a avaliação e aí a gente faz recuperação do conteúdo que ainda nem dado foi, né? Que ainda nem foi dado. Ou seja, é urgente que se reinvente, que se recrie essa escola, que se transforme a educação. É urgente, assim, olha, é prioritário que essa escola, ela venha a ser de fato, que se tome providência para que essa escola venha a ser de fato o que ela nasceu para ser. Um lugar de formação, um lugar de formação de gente, um lugar de formação de ser humano, um lugar, né, onde se lida com gente, um lugar de relações sociais, né? É urgente que isso aconteça. E para que isso aconteça de fato, e para que isso venha acontecer de fato, é urgente que haja investimento na escola pública, não só investimento financeiro, como investimento humano também, né? Como a valorização do profissional da educação, por exemplo, né? A valorização do profissional da educação. E, sinceramente, que entre nós, valorização sem salário não é valorização, né? Valorização para inglês ver. E como eu falei no início, o salário do profissional de educação é vergonhoso, principalmente no estado de São Paulo. A gente estuda anos, né? O professor, ele não para de estudar nunca, né? Ele está sempre estudando para ganhar o salário, um salário, Zé Antônio, que para se equiparar ao menor salário de quem tem nível superior, das profissões de nível superior, teria que aumentar no mínimo 80%, Zé Antônio. Para equiparar o menor salário, né? E esse é o salário do professor. Então, é urgente que aconteça isso, né? Que haja, em primeiro lugar, uma reinvenção, uma recriação da escola e valorização do profissional da educação. Era isso aí. Obrigado, professora Gil. Eu quero aproveitar e aqui também já agradecendo aí ao Felipe participando, o professor Felipe, a Sônia, inclusive ela fala como podemos mudar isso, fazendo o que a gente está fazendo, trabalhar para que mais pessoas comprometidas com esse projeto, né, tenham espaço. O Francisco Moraes também participando, a Vitalina também mandando mensagem aqui para a gente, parabenizando, companheira Vitalina, grande professora também, participando com a gente aqui. Inclusive fala do tempo que eu fui secretário de Educação, parabenizo o Zé Geraldo, a Vilma, a Anzo também participando, vi também aqui a Sandra Floresta também, uma professora também, muito obrigado pela sua participação, o Ronaldo, o Leonardo, enfim, agradeço, professora Elizabeth, também, eu vou terminar com a frase dela, com o que ela escreveu, e eu passo para você, companheiro Zé Geraldo, é um momento de solidão coletiva, onde as relações vão ser reconstruídas, o ano letivo foi interrompido de forma traumática, o retorno é uma caixinha de surpresa, isso mesmo, não temos testagem da população, nem preparo adequado do espaço escolar para um retorno seguro, tudo é muito incerto, é isso mesmo, o certo é que a gente tem que continuar nessa luta para que a gente passe por essa fase e que continue com essa defesa de uma escola sem Covid, dando nossa contribuição pelo fim desta pandemia. Então, professor Zé Geraldo, também aí falando aí sua mensagem aí de encerramento e também deixando aí sua reflexão desse momento, né, que é que o poder local pode contribuir também nesse desafio aí que a gente vai estar enfrentando aí pela frente. Zé Geraldo. Bom, Zé, primeiro agradecer a oportunidade, foi um prazer, Gil, estar com você, discutindo e conversando.
né? Eu compartilho da sua opinião com relação a essa questão da valorização dos profissionais da educação. Os países que têm os melhores índices de educação do mundo, a carreira do professor é uma das mais concorridas, porque o professor é valorizado pela sociedade e ele também é valorizado do ponto de vista financeiro. Então, acho que não precisa nem dizer isso. Quanto mais valorizado do ponto de vista profissional, melhor vai ser a escola. Então, concordo com a Gil nesse sentido, né? Estamos lutando para isso. A POSP, os nossos sindicatos aqui na prefeitura, mas principalmente o trabalho dos professores nas escolas. Zé, quando você fala assim, a eleição está aí, o que a gente pode fazer para estar conseguindo ajudar a reverter essa situação? Primeiro, cada um de nós conversar com os nossos amigos, com as nossas pessoas, os nossos amigos, o nosso círculo de pessoas, e explicar isso. E procurar ver no debate político quais são as propostas que venham ao encontro dessa ideia de respeito, de honestidade, de falar a verdade, de não ficar se eximindo das responsabilidades, né? E assim como a escola é o local de encontro das pessoas, a cidade é o local de encontro também das pessoas, porque tudo acontece na cidade. A gente tem o governo do Estado, a Secretaria da Educação do Estado, que está lá distante, mas tudo acontece aqui na cidade, que é onde as pessoas convivem, onde as pessoas vivem. Então, um bom prefeito para essa situação, primeiro, alguém que já tem experiência, né? Ou alguém que tenha sensibilidade para acolher e ouvir as pessoas, né? Um grupo de vereadores, e o Zé é pré-candidato, né? Que esteja realmente preocupado com ouvir as pessoas com sinceridade, e não só porque quer ser eleito, né? A partir dessa escuta e com as cartas na mesa, né? Porque o novo prefeito que vai encontrar a cidade, ou o novo grupo de vereadores que vai assumir a partir do ano que vem, vai encontrar uma situação que, sinceramente, eu não desejo nem para o meu pior inimigo. As verbas estão curtas, os investimentos estão muito ruins, o governo federal não ajuda com investimento, né? A pandemia, por si só, diminuiu o investimento no comércio, na indústria, está tudo muito parado, né? As pessoas estão perdendo emprego, nós estamos com 12 milhões de desempregados, né? Mas isso é fruto de uma má gestão, né? Se tivesse um olhar mais humano, se conhecesse, né, do que é ser presidente, do que é ser governador, do que é ser prefeito, talvez nós não estivéssemos, com certeza não estaríamos nessa situação. E Zé, eu quero encerrar minha fala mandando um recado para as duas professoras nossas, se você me permite, Gil também, fazendo uma homenagem a elas. Em nome da professora Rose e da professora Marli, dizer o seguinte: nós estamos juntos, uma fase vai passar, e a gente vai estar na escola com segurança e com as crianças juntos da gente, né? E que essa doença é mais uma passagem, né? Então, fiquem em paz, fiquem tranquilas, que nós estamos com um pensamento positivo para vocês e que vocês vão superar isso. É isso, Zé e Gil, muito obrigado pela oportunidade e agradecer o pessoal que teve um tempo para acompanhar a nossa live aí. Eu convidei a família toda, isso que apareceu, vocês estão no meu coração. Amo vocês. É isso, Zé. Geraldo. Obrigado, meu companheiro. E assim, ó, não para. Tem uma lista aqui, ó. O Carlos, a André Oliveira, o meu amigo Tom, a Sônia,
A Sara Rosa está participando, o companheiro Gino, Terezinha Rocha também participando, tem um mundaréu de gente, eu peço desculpa por não poder citar todo mundo, agradecer muito a professora Gil, com certeza foi importante sua contribuição para esse momento, companheiro Zé Geraldo, professor, mas esse ser humano que está sempre na luta o tempo todo. Então, muita gratidão e esperança de que a gente juntos aí, nós vamos passar por essa fase aí, desse momento difícil, mas com essa solidariedade, com esse compromisso coletivo, nós vamos passar. E vamos ter uma escola, se Deus quiser, quando o momento que for para ter, mas uma escola que a gente tenha segurança. Quando tiver teste para a população, tiver vacina e tiver, principalmente, condições de saúde para atender a nossa população. Quero dizer que, nesse momento, então, a nossa solidariedade às famílias que estão aí passando essa dificuldade. Eu sempre falo isso, dou esse exemplo aqui em casa, muitas famílias, às vezes, que têm um único celular, moram em 2 cômodos e estão ali enfrentando, e que numa hora dessa não vacila e diz o seguinte: o governo do Estado não tem que voltar às aulas presenciais. Então, isso demonstra o compromisso dessa população. E eu encerro a nossa live, com licença, Zé Geraldo e Gil, citando um companheiro nosso, que há uns 2 anos nós temos uma homenagem a ele aqui no sindicato, ainda em vida, que fez sua passagem essa semana. Também um poeta, um professor, um homem de fé, mas, sobretudo, de compromisso com essa nação, com essa pátria, com os indígenas, com a população de luta, que foi o Dom Pedro Casaldáliga. E ele escreveu um dos seus poemas, um trecho: por meu povo em luta vivo, vou com meu povo em marcha, tenho fé de guerrilheiro e amor de revolução. Então, essas são as palavras do Dom Pedro, e com isso eu encerro a nossa live, agradecendo a professora Gil, professor Zé Geraldo, e a toda a participação aí de você que acompanhou, que compartilhou a nossa live, e até a próxima. Boa noite, muito obrigado. E fora Bolsonaro, né? Alguém escreveu e esqueci de falar.